Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós vamos realizar a oração, porém, antes de realizarmos a oração, vamos falar então do profeta Obadias, que também há um mistério nesse livro de quem foi escrito, a data que foi escrita também, porque tem muitos Obadias na Bíblia Sagrada. Então, já começando pelo escrito do livro, a data que foi escrita, uns dizem que foi a data de 840 a.C., outros 586 a.C., quer dizer, a gente vê uma diferença aí de 340 anos, né, de data para data. E o tema do livro foi justamente Edom já está julgado, o seu castigo é certo, devido ao seu orgulho demonstrado no regozijo pela tragédia que se abateu sobre Jerusalém. Esse é o tema do livro, é um dos menores livros do Velho Testamento, apenas um capítulo, e como tema são os Edomitas, que os Edomitas são descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Os Edomitas viviam em constante conflito com Israel. Eles rejeitaram a solicitação de Moisés para que Israel passasse por sua terra. Em Números, capítulo 20, fala isso. Opuseram-se ao rei Saul, 1 Samuel também, capítulo 14. Eles combateram contra Davi, em 1 Reis, capítulo 11. Foram contra Salomão, também 1 Reis, capítulo 11. E era um povo encrenqueiro, um povo briguento. Por isso que viviam em constante conflito com Israel. Essa data também que se questiona muito, a questão da data, que depende muito das batalhas contra Jerusalém, para que eles viessem ter uma noção mais ou menos da data, por isso que ficam aqui 4 configurações para poder detectar mais ou menos de quem é esse livro, o tempo, e a questão da data depende da batalha contra Jerusalém, com o qual os Edomitas estiveram associados. Mostra justamente no livro de Obadias, versículo 11. Houve 4 invasões significativas de Jerusalém no tempo do Antigo Testamento. A primeira invasão foi por Sesaque, rei do Egito, durante o reinado de Roboão em 926 a.C. Isso tem referência em Reis 14, 1 Reis 14. Também a outra invasão, a segunda invasão, pelos filisteus e árabes durante o reinado de Jeroão, entre 848 a 841 a.C., né? E pelo rei Joás de Israel, durante o reinado de Amazias, em 790 a.C. E por último, pela Babilônia, quarto, né? Pela Babilônia, entre 606 a 586, que já aí é a invasão de Nabucodonosor, da Babilônia invadindo. E aqui mostra Obadias profetizou contra Edom por sua participação na segunda ou na quarta invasão. E é muito curioso esse livro de Obadias, um capítulo com 21 versículos, e ele está incluso entre os livros canônicos. Considerado um dos profetas menores, o quarto, na ordem do cânone hebreu e na Vulgata, que é outro tipo de versão, e o quinto na Septuaginta. Então, por ter passado pelo cânon hebreu e pela Vulgata e pelo Septuaginta, incluído nos livros inspirados do Velho Testamento. Muito bem, então geralmente a curiosidade acerca de quem foi Obadias na Bíblia ocorre quando lemos o livro que nos leva a seu nome no Antigo Testamento. Primeiramente, precisamos considerar que pelo menos 12 personagens bíblicos são escritos com o nome
de Obadias. Eu vou citar aqui alguns nomes dele, só para você ter uma noção. Um descendente de Davi, um dos chefes da tribo de Issacar, um capitão que se ajuntou a Davi, também tinha o nome de Obadias, um benjamita, descendente de Jonas, um levita, possivelmente idêntico a Abdá, e tem também um zebulonita, um levita encarregado de supervisionar os reparos do templo do governo de Josias, um dos príncipes comissionados pelo rei Josafá, um dos líderes israelitas descendente de Joabe e um sacerdote que selou a aliança nos dias de Neemias. Então, nós temos esses aí, fora esse Obadias, que escreve o livro, e o Obadias mordomo, ou administrador lá do governador, do rei Acabe, né? Esse Obadias foi um mordomo, chefe ou administrador ou governador, encarregado do palácio do rei Acabe e Jezabel. Em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 3 e 16, fala sobre esse Obadias. Desde jovem, Obadias era temente a Deus. Seu compromisso com o Senhor ficou evidente quando, durante a perseguição promovida por Jezabel aos profetas, ele escondeu a cerca de 100 profetas nas cavernas e ainda sustentava esses profetas. E eu tenho uma admiração muito grande por esse Obadias, mordomo lá de Acabe, e tenho também como referência de ajudar os profetas, de ajudar os colegas em oração e ajudar no que puder, certo? Por isso que eu tenho falado para alguns colegas do altar, alguns pastores e bispos, e que a gente tem que fazer o papel de Obadias, de ajudar os nossos profetas dos dias de hoje. E temos esse profeta que escreve o livro, né? Apesar de haver um livro no Antigo Testamento com o seu nome, a Bíblia não nos fornece nenhuma informação acerca de sua vida. O que sabemos é que ele foi um profeta, muito provavelmente de Judá, segundo o seu livro parece indicar no versículo 1. Sobre o período em que o profeta Obadias viveu, duas sugestões são defendidas entre os estudiosos. Alguns entendem que ele tenha vivido antes do exílio, enquanto que outros defendem que ele tenha vivido por volta do século V a.C. Essa segunda hipótese é considerada a mais provável. Se o caso de fato essa última posição estiver correta, é cronologicamente incompatível identificá-lo com o Obadias mordomo do rei Acabe. Muito bem, foi bom estudar sobre Obadias, só assim a gente viu quantos servos de Deus que tiveram o nome Obadias. E aqui tem esse Obadias que escreveu o livro Obadias, e tem o Obadias que foi mordomo de Acabe no tempo de Jezabel. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a nossa vida, meu Deus, nos dias de hoje. Estamos com essa curiosidade estudando sobre esse profeta Obadias, sobre o mordomo e os outros Obadias que nós tivemos aqui relatados na Bíblia, e nós pedimos agora por nós, para que nós possamos, meu Deus, dar continuidade a esse trabalho, a oração, a nossa fé, a nossa salvação. Nós oramos agora, meu Deus, por todos esses que estão inscritos dentro desse canal de oração. Esses, meu Pai, que só assistem, só participam, mas não estão inscritos, eu incluo cada um também nesta minha oração, cada um com a sua família. Visita, meu Deus, o teu povo. Cada um que ouve agora, participa desta oração, que venha receber a Tua bênção, meu Pai, naquilo que ela necessita, seja saúde, a necessidade dela, meu Deus, é um emprego, seja, meu Deus, um livramento, meu Pai, seja um problema que esteja vivendo na família, no trabalho, na vida profissional, em qualquer área da sua vida, que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um que ora comigo. Eu te peço, Senhor, oro por
todos os teus servos, esses que estão com os nomes escritos aqui, meu Deus, dentro dos comentários, cada um, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Amigos, que Deus abençoe todos vocês. O próximo estudo que nós vamos fazer vai ser do profeta Jonas, e assim a gente está trazendo essas curiosidades dos profetas menores para todos vocês. Quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor.